Prezados irmãos e irmãs, com toda a igreja nós estamos celebrando hoje o quarto e o último domingo do tempo do Advento. Cada dia que passa, cada minuto que passa, nós vamos nos aproximando desse dia, dessa data mais importante de toda a história da humanidade, 25 de dezembro, quando o mundo inteiro comemora a primeira vinda de Jesus, o seu nascimento biológico. Preparemo-nos. O tempo do Advento nos apresenta figuras tementes a Deus, que acolheram a sua graça, foram solícitas e se ofereceram para servi-lo. Maria é o modelo perfeito de disponibilidade à graça do Senhor. Queremos acolher a todos que rezam conosco através das redes sociais e as pessoas que aqui se encontram, ainda um número muito restrito devido ao tempo de pandemia que o mundo inteiro ainda, lamentavelmente, está vivendo. Maria é a serva plena de graça, livre para obedecer. É a mãe da obediência e da disponibilidade. A obediência de Maria é a expressão de sua consagração. Ela é toda de Deus, sempre pronta a servi-lo. Ela inspira todos aqueles que por livre disponibilidade se apresentam diante do Senhor e dos irmãos com o compromisso de viverem a obediência. Sem uma experiência do absurdo ou do absoluto, não se pode entender o que significa ser obediente. A anunciação pode ser considerada o acontecimento central da vida de Maria. O seu sim não representa apenas um ato de submissão à vontade de Deus, mas um consentimento ativo e responsável no grande evento da encarnação do Verbo. Em Maria realiza-se o primeiro e mais importante encontro de Cristo com a humanidade. O papel de Maria é de uma criatura humana que corresponde livre e cabalmente à oferta da salvação que o Pai lhe propõe em Cristo. Toda a vida de Maria caracteriza-se por seu sim. Sua resposta consciente é um consentimento plenamente responsável. O seu sim é considerado o prolongamento, a irradiação do sim de Jesus Cristo, Verbo encarnado, que entrando no mundo diz: eis aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade. Sabemos que o sim de Jesus inclui o sim de toda a humanidade. Portanto, no sim de Maria, concentra-se o sim, tanto de Cristo como da humanidade inteira. No sim de Maria, o Cristo Verbo faz-se filho de Maria, e Maria torna-se a mãe de Deus e nossa. A primeira leitura que acabamos de ouvir nos fala que o poder será popular e não mais aristocrático. Deus manifestará sua fidelidade à casa de Davi quando escolheu o caçula de Jessé para ser um grande rei de Israel. Davi não só venceu o opressor ao derrotar Golias apenas com uma pedra, mas utilizou sua capacidade de pastor para reorganizar e salvar o povo. No Evangelho há pouco proclamado, Lucas, ao falar da visita de Maria a Isabel e naturalmente de Jesus, o Salvador, é levado por Maria, a escolhida, a visitar aqueles que outrora eram desprezados por não terem filhos. É uma visita que celebra a misericórdia do Senhor
Isabel a saúda, bendizendo-o, pois tem consciência de que a visita que recebe é a de Deus que salva. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos mostram que o lugar social onde Deus assume posição é no meio dos pobres, dos mais sofredores, dos necessitados, dos mendigos, dos sem vez e dos sem voz. O Senhor se identificou com eles e se fez um deles. Para eles veio a plenitude da vida, a salvação. Quem desejar se salvar ou ser salvo, deverá observar que desde o início da história da salvação, o Senhor escolheu os pobres, e eles souberam receber os mandamentos do Senhor como um dom de Deus. Ser pobre é mais do que fazer parte de uma categoria social. Ser pobre é também uma opção de vida que coloca no Senhor a sua confiança e não nos bens e nos poderes deste mundo. Ser pobre é abrir mão dos bens deste mundo, de seus privilégios, quando as riquezas se contrapõem à vontade de Deus. Ser pobre, enfim, é buscar a simplicidade de vida, porque ela não só foi vivida pela família de Nazaré, mas foi a escolha livre de Jesus. Ser pobre é ser filho, é ser irmão. O encorajamento para superar os tempos difíceis, sem muitas perspectivas, vem do próprio anjo a Maria, que nos repete as mesmas palavras: não tenhais medo, porque encontraste graça diante de Deus. A graça de Deus nos dá ousadia para romper com o cansaço, com o pessimismo, que nos tiram a criatividade de pensar horizontes cheios de luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2. Essa alegria de ver a luz deve nos fazer mensageiros de uma boa notícia, portadores de esperança para toda a humanidade. A fonte na qual bebemos, o Evangelho, a palavra de Deus, é rica. E mesmo naqueles contextos onde não é possível seu anúncio explícito, mais claro, mais evidente, é possível chegar por meio do agir ético que dele aprendemos e pelo respeito ao outro, sob o fundamento do amor ao próximo. Usemos nossa criatividade para fazer chegar essa boa notícia aos corações humanos, sobretudo aos mais sofredores. No tempo do advento, que está chegando ao fim, Maria é sempre uma presença cheia de significados. A mãe que espera, a mulher que acolhe a palavra, a jovem que arrisca, a amiga que ajuda, a mulher de fé que silencia e medita. Tudo isso e muito mais encontramos em Maria. E nela todos nos vemos, nela nos inspiramos, porque também nós precisamos acolher, arriscar, servir e deixar que a boa notícia seja semente que se enraiza na terra de nossa interioridade. A fé não se faz de certezas, mas em meio a dúvidas e, apesar delas, na confiança inabalável na palavra de Deus. Maria é apresentada como aquela que escuta, confia e se engaja plenamente na realização da vontade de Deus. Maria é um exemplo de humildade e obediência ao Pai. Precisamos aprender com ela a darmos sempre o sim a Deus, acolhendo com humildade a sua vontade sobre nós e nossas comunidades.
Aquele que é a vida e por quem foram feitas todas as coisas, pede o consentimento da Virgem de Nazaré para assumir a vida humana no seio puríssimo de Maria. As primeiras reações de Maria foram humanas: susto, surpresa, medo, confusão, interrogações. Após as palavras do anjo, ela supera tudo isso e vai dizendo a Deus através do anjo: eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Coloquemo-nos, prezados irmãos e irmãs, mais e mais à escuta da palavra de Deus, a exemplo de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.